A demissão nunca vista. Milionário fica chocado quando camareira negra alimenta mendigo. A mansão de Eloy Vasquez era um labirinto de vidro e aço, um verdadeiro símbolo de opulência. Mas naquele dia, mesmo os lustres de cristal pareciam pesar. O magnata do setor de tecnologia estava sentado à mesa de jantar, olhando para um prato vazio, a mente vagando longe. Havia perdido sua esposa em um acidente horrível, e pela primeira vez, o homem que sempre controlou todas as situações se sentia vulnerável. Como um lobo cercado por sombras, dizia-se que era respeitado, mas nunca amado. As paredes de sua casa ecoavam a solidão e a dor, enquanto a chuva tamborilava contra os vidros, como um lamento distante. Naquela mesma mansão, Jussara, a nova camareira, lutava contra suas próprias tempestades. Filha de um ex-parceiro de Eloy, que ele traíra, chegara com um objetivo claro: trabalhar duro e enviar dinheiro para sua mãe, que enfrentava dificuldades financeiras. Mas o que nem ela poderia ter. O cheiro se espalhou pela mansão, invadindo os corredores vazios e carregados de tristeza. Eloy, atraído pelo aroma familiar, hesitou. Pela primeira vez em semanas, algo despertou sua curiosidade. Ele se levantou e, sem saber, seguiu a trilha daquela memória. Ao entrar na cozinha, viu Jussara concentrada, com um olhar distante. O ambiente tinha uma energia diferente. De repente, o ar pesado ficou mais leve, como se uma nova esperança estivesse nascendo. A camareira, ao perceber a presença do milionário, sorriu nervosamente. Fiz um prato que minha mãe sempre fazia, disse com um brilho nos olhos. O gesto tão simples atingiu Eloy como uma flecha. Ele não apenas viu a comida, viu a história, a conexão com a infância que pensara ter perdido. Enquanto eles compartilhavam a refeição, os demônios de ambos começaram a se manifestar. Eloy revelou um pouco de sua dor, e Jussara, por sua vez, lutava contra o desejo de vingar a ruína da vida de sua família. A comida tornou-se um vínculo, mas também uma armadilha. Cada garfada parecia trazer à tona não apenas lembranças de carinho, mas também o peso do passado e das escolhas. Eloy sentia-se dividido entre a vontade de se redimir e o medo de ser novamente ferido. E o que deveria ser um almoço simples se transformou em um duelo emocional. Enquanto a tensão entre eles se intensificava, uma pergunta sinistra pairava no ar. Jussara, observando tanto a fragilidade quanto a arrogância de Eloy, se perguntava: eles estariam destinados a se ferir ainda mais, ou haveria uma chance de alcançar a paz? O passado de traição estava prestes a se chocar com um futuro incerto e cheio de promessas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma com. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão pairava na cozinha, o aroma do prato feito por Jussara ainda dançava pelo ar, como um eco de memórias não ditas. Eloy, com um pedaço de frango ainda no garfo, olhava para ela, erdido em seus próprios pensamentos e sentimentos. O cardápio simples estava se transformando em uma festa de emoções. Mas havia algo mais. Uma expectativa crescente. Jussara, Eloy começou, a voz embargada. Eu sinto que estamos na mesma estrada, de alguma forma. As palavras saíram com um peso que ele não esperava, mas antes que a camareira pudesse responder, o som da campainha ecoou pelo hall. Uma interrupção. Eloy franziu a testa, frustrado, mas decidiu ignorar. O que estava nas mãos dele era mais significativo que qualquer visita. Mas a insistência da campainha se intensificou, ressoando como uma pressão crescente. O olhar de Jussara se voltou para a porta,
e algum instinto a dizia que não era uma visita qualquer. Sem avisar, ela se ergueu e se dirigiu para o hall. Eloy se levantou rapidamente, pronto para segui-la, mas algo lhe disse para esperar, como se o destino estivesse prestes a se revelar. Quando Jussara abriu a porta, seus olhos arregalaram-se. Diante dela, um homem de blazer escuro e expressão grave. Ele não parecia nada com os empregados que ela conhecia. Sua presença carregava um peso. Jussara? Ele questionou, a voz firme, mas suave. Precisamos conversar. O coração de Eloy disparou. Ele se aproximou, a curiosidade exacerbando seu desconforto. Quem é você? E então, em um movimento rápido, pulsante, aquele homem virou-se, encarando Eloy nos olhos. Você não sabe, mas seu passado está de volta. Ao ouvir aquelas palavras, um frio percorreu o corpo de Eloy. Ele tentou manter a compostura, mas o nó na garganta ficou mais apertado. Do que está falando? A voz dele soava mais baixa, mais insegura. Jussara, imóvel, olhava entre os dois homens, sem entender. O visitante respirou fundo. Eu sou Marcos, um amigo? Não. Um ex-parceiro de negócios. E a sua traição não foi tão secreta quanto você pensa. Você destruiu famílias, Eloy. E essa mulher, ele apontou para Jussara, ela não sabe, mas o que você fez ao pai dela foi devastador. As palavras de Marcos cortaram o ar. Jussara paralisou, sua mente correndo como um furacão. O passado que ela tentava deixar para trás, agora voltava com uma força implacável. Eloy ficou atordoado, a expressão dilacerada entre a negação e a verdade crua. Não, eu não fiz isso, eu não sou aquele homem. As palavras saíram como um grito, ecoando na vastidão da mansão silenciosa. É isso que você diz. Mas a verdade é apenas uma questão de tempo. O que você escondeu virá à tona, e quando isso acontecer, talvez não haja mais como escapar. Marcos lançou um último olhar rápido para Jussara, antes de se afastar, deixando um rastro de ansiedade e mistério. Eloy olhou para Jussara, os olhos dela cheios de perguntas, confusão e algo que lembrava decepção. Ele sentiu o calor da vergonha queimando sua pele, sem saber o que dizer ou como se justificar. Tudo começou a desmoronar ao seu redor. Jussara, atordoada, fechou os olhos por um momento. Tinha descoberto que a conexão que estava começando a criar com Eloy estava sendo ameaçada por um passado que parecia interminável. O que você escondeu de mim? As palavras saíram como um sussurro doloroso, mas Eloy não conseguia responder. O peso da revelação era esmagador. Entre olhares que falavam volumes, um silêncio pesava sobre os dois. A vida que construíram em um único almoço agora parecia prestes a desmoronar. E o que aconteceria a seguir? O futuro de ambos era incerto, envolto em segredos que poderiam destruir tudo. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Jussara olhava para Eloy, os olhos cheios de perguntas, enquanto ele tentava processar o que acabara de ouvir. O peso da revelação estava como uma pedra em seu peito. O passado de Eloy não era apenas uma sombra distante. Era uma tempestade prestes a desabar sobre eles. Ele se sentia em um campo minado, a cada respiração a tensão aumentando, sem saber se seu mundo desmoronaria a qualquer momento. Eu não sabia. Ele finalmente murmurou, a voz quase uma súplica. Mas Jussara não estava ouvindo. Estava mergulhada em suas próprias emoções. Você ruinou vidas. Meu pai, ele... As palavras não saíram. O nó na garganta estava forte. Eloy tentava se defender, mas a dor em seu olhar apenas intensificava os sentimentos em torno deles. Jussara sentiu o medo e a decepção tomando conta de seu estômago. O que estava acontecendo? Aquele homem que parecia perdido já era um desconhecido. De repente, um ruído ensurdecedor interrompeu o momento. Um barulho estrondoso vindo do andar de cima, seguido por um grito agudo. Os dois se entreolharam, alarmados. O que foi isso? Eloy perguntou, sua voz trêmula. Jussara já estava em movimento, correndo para as escadas sem pensar duas vezes.
Jussara, espere! Mas ela não olhou para trás. O coração batia forte em seu peito enquanto ela subia, sua mente se perguntando que tipo de calamidade poderia acontecer em uma mansão já cheia de dor. Ao chegar ao andar de cima, Jussara viu a porta do escritório de Eloy entreaberta. Um homem a aguardava ali, alto, com um olhar de furor. Era um homem que ela nunca tinha visto antes. Ele estava segurando um objeto sob a blusa. A tensão no ambiente era palpável. Você, o que está fazendo aqui? Ele gritou, dirigindo-se a Eloy. Jussara ficou imóvel. Sabia que aquele era um momento de decisão. Um ponto de não retorno. Quem é você? Eloy perguntou. Sua voz agora mais controlada, mas com um toque de raiva. Eu sou Miguel, o verdadeiro sócio. A revelação explodiu no ar como um bombardeio. O choque foi instantâneo. Jussara sentiu como se um balde de água fria a atingisse. O que ele estava dizendo? Que aquilo não era um simples visitante, mas alguém ligado à verdade que Eloy tinha tentado ocultar por tanto tempo. A expressão de Eloy virou-se de choque para desespero. Não, você não pode estar aqui. Eloy gritou, a voz tremendo. Miguel se aproximou, um sorriso maligno no rosto. E eu vou mostrar a todos a verdade que você escondeu. Tudo o que você fez virá à tona, Eloy. E você não conseguirá escapar. As palavras eram como garras, profundas e afiadas, cravando-se na alma de Eloy. Miguel, uma mulher que na verdade era a mãe de Jussara, apareceu do outro lado do corredor. Seu olhar cruzou com o de Jussara, um misto de alívio e terror refletido em seus olhos. O que você está fazendo? O impacto da visão foi devastador. Jussara sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, confusão, traição, tudo colidindo dentro dela. Essa mulher estava aqui, nesse lugar, ligada a segredos que não sabiam que existiam. Você sabia de tudo isso? Jussara não conseguia conter a indignação. O rosto da mãe ficou pálido, o queixo tremendo. Entre o caos, um grito estrondoso ressoou do andar de baixo, o eco de vidro quebrando, seguidos por vozes e passos. Jussara olhou para Eloy e Miguel, seu coração acelerado. Era um chamado para a verdade. Uma revelação prestes a desmoronar o que havia restado de suas vidas. Seria este o fim de tudo? Em meio a caos e desespero, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Eloy Vasquez e qual seu verdadeiro papel nessa teia de traições e segredos? Aquilo era mais do que uma batalha pessoal. Era uma guerra contra um passado que não se calaria. E Jussara sabia que, independentemente do que acontecesse, tudo mudaria ali. A única certeza era a incerteza, um abismo aberto diante deles, pronto para engolir qualquer um que ousasse se aproximar. Jussara ficou imóvel, a cabeça girando com a revelação de Miguel. A verdade irrompeu como um raio, deixando todos perplexos. Eloy parecia um homem à beira do colapso. Enquanto os olhos de Jussara estavam fixos nele, buscando respostas que pareciam dissolver-se em um mar de confusão. O impacto das palavras de Miguel ressoou no ar como um trovão. Você destruiu vidas. Cada sílaba atingia Eloy como um golpe. Jussara sentia seu coração acelerar. A realidade que ela começava a construir parecia desmoronar como um castelo de cartas. Não, não pode ser. Eloy disse, a voz trêmula, quase suplicante. Mas o olhar de Miguel e a presença de sua mãe ali, na porta do corredor, eram um testemunho do que? Jussara sentiu um nó na garganta. As palavras que estavam por vir pareciam afiadas, prontas para ferir. O que você tem a ver com isso? Ela perguntou, a voz saindo baixa, mas firme. Miguel sorriu, um sorriso frio, sem alegria. Eu sou a conexão que você não sabe que tinha.
O ator que movimentou os fantoches em sua vida de manipulação, Eloy, gesticulou amplamente, como um maestro em um concerto sombrio. Se não fosse por suas ações mesquinhas, Jussara e eu não estaríamos aqui. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a pegar fogo. Jussara, você não tem ideia, Eloy começou, mas a interrupção foi brusca. De repente, um grito estridente ecoou do andar de baixo. Era como um sinal de alerta, um grito de desespero. O coração de todos disparou. O que foi isso? Jussara perguntou. Mas ela mesma já estava se movendo. Um pressentimento a puxava para descer as escadas, para o ponto de origem daquela calamidade. Eloy também se movia, o desespero agora impelindo-o. Mas antes que chegassem ao final do corredor, a porta do escritório se abriu com violência. Um outro homem surge, um estranho, mas seu olhar betrai as sombras de um reconhecido. Banda, não vá! O que você pretende fazer? Ele bradou, enquanto segurava algo que brilhava na luz tênue. Jussara sentiu suas forças se esvaírem. Um policial? Um segurança? O que está acontecendo? O mal não para e a conta tá para ser cobrada, Miguel gritou, os olhos incendiados. Hoje os fantasmas aparecerão para todos vocês. Jussara viu que a situação estava prestes a se agravar. A tensão eletricamente carregada explodiu em caos. Eloy, como se tivesse se libertado de um transe, correu em direção ao homem desconhecido. Mas o estranho simplesmente se afastou, revelando seu verdadeiro objetivo. Com um movimento rápido, ele disparou em direção a Jussara, e antes que alguém pudesse reagir, o eco de um tiro cortou o ar. O tempo pareceu parar. Jussara sentiu o rosto quente, uma onda de choque e medo que a paralisou. O mundo girou, e nesse instante tudo se tornou um borrão de gritos e pânico. Quando a poeira assente, Jussara olhou para Eloy. Seu olhar estava fixo, não em Miguel ou no homem que disparou, mas na mãe dela, agora caindo ao chão, o rosto pálido, a expressão mostrando uma dor incomensurável. O grito que poderia ter saído da boca de Jussara agora era um lamento silencioso. A verdade que ela pensava ser simples se transformou em um emaranhado de mentiras e dores. E ela se deu conta de que talvez nunca soubesse quem realmente era Eloy Vasquez. O que você fez? Ela sussurrou, devastada. Tudo o que ela conhecia estava desmoronando à sua frente, como um castelo de areia se apagando pela força das ondas. A confusão crescia, e no meio do caos, um novo mistério surgiu. E se esse tiro fosse apenas o começo? Mais segredos estavam a se revelar. Jussara não podia ignorar a sensação de que toda aquela construção de vida havia sido um espetáculo encenado, e seu papel, inconscientemente, era má. A única certeza era a incerteza e a sensação de que a tempestade ainda estava longe de acabar. Jussara ficou paralisada, o olhar fixo na cena diante dela. O homem que disparara estava desaparecendo na confusão, e sua mente ainda processava a imagem de sua mãe caída, pálida e sem vida no chão. Eloy estava em estado de choque, um misto de desespero e culpa estampava em seu rosto. Ele sabia que a fraqueza que havia demonstrado se tornara um fardo pesado, um peso que ele não podia ignorar. Não pode estar acontecendo. A voz de Jussara ultrapassou a dor como um grito de guerra. Ela se lançou em direção à sua mãe, mas Eloy a segurou, os dedos firmes em seu braço. Espera, Jussara, precisamos sair daqui. Mas os olhos dela estavam em um túnel de intensidade. O que importava agora era a mulher que lhe dera a vida. Eloy sentiu a força do que acabara de acontecer ter um peso que o não deixava respirar. Miguel, o ex-parceiro, fora a faísca que acendera o fósforo da tragédia. Mas ele não entendia o porquê do ataque. Que tipo de inimigo tinha o poder de invadir sua vida com tal violência? O homem que disfarçava suas intenções e agora parecia ter o controle completo da situação? Jussara se agachou ao lado da mãe, as mãos tremendo
enquanto tentava sentir um pulsar ali. Mãe. A palavra saiu quase como um sussurro, mas o silêncio a envolveu como um manto pesado. O mundo à sua volta continuava girando, totalmente indiferente ao seu sofrimento. Eloy não podia ficar parado. O impulso de proteger Jussara fez seu corpo se movimentar. Precisamos chamar uma ambulância. Alguém precisa ajudar. Ele se virou e, em um ato impensado, correu para o telefone, mas seu coração pulava no peito. Era a vida de Jussara que estava em jogo, e a sensação de impotência era atroz. Com a voz embargada, Jussara olhou para Eloy, a frustração e a dor se entrelaçando. Como você pode ser tão insensível? Isso é culpa sua! As palavras soaram como um golpe e Eloy hesitou por um momento. Ele queria se defender, explicar como havia sido manipulado por Miguel, mas algo em sua mente o deteve. Estava preso em um mar de culpa e frustração, e a verdade sobre seus erros se tornava mais intensa a cada respiração. Enquanto Eloy lutava para se controlar, um grande estrondo explodiu vindo de fora. Todos viraram para a janela e um espetáculo alarmante se desdobrou. Um carro da polícia, sirenes ligadas, cercava a mansão como um circo em volta de um acidente. Não pode ser, Eloy murmurou, a realidade se transformando em um pesadelo. Bateu a porta com um movimento brusco que fez o vidro tremer. Os policiais, eles estão vindo aqui! Jussara sentiu o mundo desabar sobre ela. Os segredos, as mentiras, tudo o que Eloy havia escondido agora se tornava uma maré avassaladora que ameaçava arrastar tudo. Foi então que, em meio à confusão, um novo personagem fez sua entrada. Uma mulher, com cabelos negros e olhar afiado como lâminas, pisou no hall. Eloy, o que aconteceu? Eu escutei os tiros. A voz tinha um eco de urgência. Jussara a reconheceu. Era Ana, uma antiga associada de negócios de Eloy, que sempre sucedia em parecer perfeita e cheia de segredos. O que ela estava fazendo ali agora? É a culpa dele. O que você tem a ver com isso? Jussara disparou, fazendo o dedo apontar diretamente para a mulher. Ana encolheu os ombros e avançou, uma frieza em seu olhar que a tornava ainda mais perturbadora. Não é tão simples, Jussara. O que você não sabe é que o passado que você deseja enterrar está muito mais próximo do que imagina. Eloy, se recuperando do embate emocional, olhou para Ana, confuso. O que você sabe? Ele mal podia processar. Mas havia algo na voz dela que sugira um colapso iminente. Ana respirou profundo. Então a verdade escapuliu de seus lábios em um sussurro cortante. Essa mulher não é quem você pensa que é. Jussara, ela não é sua filha. As palavras ecoaram e reverberaram na mente de todos como um trovão. Jussara ficou congelada, a respiração falhando. O que você disse? O mundo ao seu redor continuava a girar, mas o chão abaixo dela desaparecera. Eloy, por sua vez, também foi atingido como se tivesse levado um tapa, a expressão entre a incredulidade e a negação. Ana continuou. Ela é filha do seu antigo sócio, aquele que você traiu. Sua vida inteira foi baseada em mentiras. Eloy, Jussara só está aqui para descobrir a verdade sobre você. Jussara olhou para Eloy, os olhos cheios de lágrimas. O labirinto de dor e traição agora se tornara uma rede de mentiras emaranhadas. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, cada palavra como um soco em seu estômago. Uma nova tormenta se aproximava, talvez cheia de respostas, mas com certeza também de novas perguntas, novas dores. Enquanto o caos se desenrolava, a chegada da polícia na porta parecia um aviso de que tudo estava prestes a mudar. Ninguém estava seguro. Jussara começou a se perguntar se o homem que estava prestes a perder, se realmente valia a pena arriscar tudo por ele. Você terá que escolher, Eloy, entre seu passado e seu futuro. A voz de Ana ecoou, enquanto os policiais se moviam para entrar. Era o momento em que tudo se desenrolaria, onde cada segredo teria que ver a luz do dia.
e nenhuma vida permaneceria intacta. E a única certeza que Jussara tinha, enquanto seu mundo desabava, era que o que ela conhecia estava prestes a ser consumido por chamas. A tempestade não era nada comparada ao que estava para acontecer. O futuro era um mistério, e essa era a única verdade que ela poderia aceitar. Jussara estava em estado de choque. As palavras de Ana reverberavam na sua mente como um eco distante. Ela não é sua filha. A dor daquela revelação fez seu coração falhar. Como assim? O que isso significava? Ela olhou para Eloy, os olhos cheios de perguntas. O olhar dele estava perdido, a confusão misturada à culpa, incapaz de emitir qualquer resposta. Nesse momento tenso, a atmosfera pesada na sala se rompeu com o som de passos apressados na porta da frente. Policiais haviam chegado. Jussara mal teve tempo de processar esse novo desenvolvimento. A porta se abriu com um estrondo e o sargento entrou, seguido de outros 2 agentes. O olhar dele era sério. Todo mundo fique calmo. O que está acontecendo aqui? Eloy tentou responder, mas suas palavras ficaram entaladas em sua garganta. Jussara e sua mãe caídas no chão. O passado logo atrás, um presente sombrio à sua frente. A confusão estava em todo lugar. Precisamos de uma ambulância, Jussara gritou, a voz tremenda com o peso da realidade. Mas antes que alguém pudesse processar o pedido, um barulho estrondoso ecoou do andar de cima. Os 4 se viraram, aturdidos. Jussara sentiu que algo estava errado. Muito errado. Uma sombra passou rapidamente pela escada. Alguém está lá em cima, gritou um dos policiais e imediatamente correram para a escada, deixando o caos em seu rastro. Jussara olhou para Eloy e Ana, suas mentes em uma tempestade de incertezas. O que você sabe? Ela exigiu. Ana parecia hesitar, como se estivesse presa entre o que deveria revelar e o que precisava esconder. Não é a hora de segredos. Jussara se aproximou, cada palavra pesada com desespero. Me diga a verdade. Mas antes que Ana pudesse responder, outro grito cortou o ar. Agora era o grito de um homem. O último policial que havia subido as escadas voltou em marcha rápida. Pelo amor de Deus, vocês precisam vir. A urgência em sua voz fez os corações de todos acelerarem. Jussara correu atrás dele, Eloy e Ana logo atrás. Ao chegarem ao corredor no andar de cima, a cena era de arrepiar. Um corpo estirado no chão. A mente de Jussara não conseguia entender. E então ela reconheceu. Era Miguel. O homem que tinha descido como um vendaval para confrontar Eloy e que Love e trouxe mais caos. Ele estava lá, imóvel, com os olhos abertos. Ele está morto. Alguém murmurou em choque. Jussara sentiu o mundo parar. Miguel tinha sido morto. A confusão reinou. Como isso aconteceu? E quem era o responsável? Eloy se aproximou. O olhar, uma mistura de horror e satisfação. Mas quando ele tentou se aproximar, o policial o deteve. Afaste-se, não toque nele, gritou o sargento, enquanto analisava o cenário. Jussara observou a cena, a mente girando. O que significava isso para ela? Para Eloy? Tudo o que ela pensava que sabia estava sendo desmantelado, um pedaço por vez. O sargento começou a gritar instruções. Chamem a equipe de perícia. Temos um assassinato. Com essas palavras, a sala começou a girar. A expectativa de um desfecho feliz escapara. A vida de Jussara se inundava em uma barreira de desespero e confusão, como um labirinto sem saída. Mas a reviravolta não parou por aí. Um movimento, um som leve, roubou a atenção de todos. No fundo do corredor, uma mulher entrou. Era uma mulher que Jussara nunca havia visto. Mas na verdade era alguém que todos reconheciam. A nova esposa de Eloy. Ela estava ali, olhando com o olhar de quem já sabia, contida, mas pronta para explodir. Eu sabia que isso ia acontecer, ela declarou, a voz segura, mas carregada de um peso indescritível. Seu passado finalmente voltou para te assombrar, Eloy. E com isso,
A única certeza que Jussara tinha agora se dissolveu em questionamentos. Quem era aquela mulher? O que mais estava escondido nas sombras do passado? O silêncio tomou conta novamente, mais pesado que antes. Todos esperavam pela resposta de Eloy, e o tempo parecia escorregar pelas mãos, levando consigo qualquer vestígio de normalidade. O que mais estava escondido naquele labirinto de mentiras e desilusões? A tempestade apenas começou. Jussara mal conseguia respirar. As palavras de Ana cortaram mais fundo do que qualquer ferimento. Ela não é sua filha. Cada sílaba parecia expandir em seu peito, como se um peso enorme tivesse se instalado ali. Ela olhou para Eloy, esperando ver uma expressão de desespero, mas encontrou apenas confusão e medo. Ele parecia desmoronar. O homem forte que ela conhecia agora se transformava em um ruído de fragmentos. Ana estava a um passo de Eloy. A frieza no olhar dela era quase palpável. Você sabe quem ela realmente é, não sabe? A tensão aumentou e o sargento da polícia parecia avaliar a situação, enquanto Jussara lutava para encontrar palavras. Não pode ser. Eu sou filha da minha mãe, ela gritou, a voz reverberando pela sala. O olhar preocupado da mãe, ainda estirada no chão, a fazia querer discutir a cada segundo. Mas, ao mesmo tempo, a verdade parecia a cercar como uma maré avassaladora. O sargento, percebendo a confusão crescente, pediu silêncio. Precisamos esclarecer isso agora. Há um corpo lá em cima e um assassinato em andamento. Ele examinou o cenário, os olhos se fixando em Eloy e Ana. Vocês têm algo a dizer? Ana deu um passo para a frente com um ar de superioridade que incomodava. O passado de Eloy, ele está ligado a segredos maiores do que vocês sabem. As palavras dela trouxeram um ar de mistério. Jussara sentiu um frio na espinha. Segredos? O que mais estava escondido? Mas antes que alguém pudesse responder, uma sombra apareceu no fundo do corredor. Era outra mulher, com um semblante que parecia parte do pesadelo e que Jussara não conseguia reconhecer. Ela tinha uma presença forte, quase como se estivesse ali para reafirmar seu domínio sobre a situação. Eloy, podemos falar sobre a verdade agora? Seu tom era afiado como uma faca. Quem é você? Jussara disparou, mas rapidamente se silenciou ao ouvir a resposta. A verdade é muito mais complexa. Ambos precisam saber. A mulher olhou diretamente para Jussara. Eu sou Clara, a irmã de Miguel. O impacto da revelação caiu na sala como um peso insuportável. Meu Deus, Miguel tinha uma irmã? A tensão estava estratosférica. Todos encararam Clara, e a expressão dela não expressava compaixão. Você pode não ser filha de Eloy, mas sua ligação com minha família é muito mais profunda. Os olhos de Jussara se arregalaram, confusa. Como assim? Eloy se esticou, tentando processar as informações. Que ligação? O que você quer dizer? Clara sorriu, um sorriso que congelou a todos. Miguel era o menos importante de nós. Vocês não conhecem nada da minha família. A traição que ele sofreu era uma brincadeira se comparado ao que realmente aconteceu. O verdadeiro poder está com você, Jussara. A sala ficou em silêncio, todos os olhares se cruzando. Jussara sentiu seu coração disparar. O que ela estava dizendo? O que estava escondido sob a superfície dessa teia de mentiras? Clara continuou. Você vai descobrir a verdade, e será a chave para a queda de Eloy. Eloy estava prestes a questionar, mas foi interrompido por um barulho vindo do andar de baixo. Gritos, vidro quebrando. O sargento rapidamente ordenou que seus homens ficassem em alerta. O que foi isso? Ele perguntou, a voz tensa. Algo está acontecendo. Isso não acaba aqui. Clara parecia mais próxima de uma profetisa do que de uma irmã. Jussara não entendia se isso era algum tipo de vingança ou se havia uma revelação ainda mais profunda por vir. A intuição de Jussara começou a gritar. Eu não entendo nada. Que verdade é essa? O que vocês sabem sobre mim? Sua voz ficou alta, perdida em um mar de confusão. O caos rapidamente surgiu.
Os gritos aumentavam, e antes que qualquer um pudesse se mover, um estrondo final veio da porta da frente. O impacto explodiu e a porta se abriu com um golpe. A polícia invadiu a mansão, mas as expressões em seus rostos eram de pavor, não de autoridade. Temos um aviso. Todos ficam no chão. O perigo está próximo. Um dos policiais gritou, os olhos arregalados. Jussara olhou de volta para Clara, um desconforto crescia em seu estômago. Ela nunca se sentira tão perdida, tão emaranhada em uma rede de traições, segredos e agora uma iminente ameaça. Naquele momento, tudo o que ela sabia se transformava em uma questão de sobrevivência. E o que estava para acontecer mudaria tudo. A tempestade estava a caminho. E naquele jogo de poder, apenas uma certeza: a verdade estava para ser revelada, e ninguém sairia ileso. O sargento olhou para todos. A tensão no ar era quase palpável. Precisamos de uma explicação. Isso aqui já é demais. O eco da sua voz criou um silêncio pesado. Jussara sentia seu coração batendo rápido. Cada batida parecia um lembrete do horror que a cercava. Antecipe os passos, porque não há tempo. A voz de Clara interveio, fria como aço. O verdadeiro jogo está só começando. Jussara entendeu que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. Miguel estava morto, a polícia entrou, e a revelação de Clara ainda pairava no ar. Era isso, uma teia de mentiras que parecia estar prestes a desmoronar. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura apareceu na porta, como um espectro que emergia das sombras. Era um funcionário da mansão, pálido e trêmulo. Eu tenho informações, disse, o olhar nu e aterrorizado. O que aconteceu aqui vai muito além do que vocês imaginam. Tchã, fala logo. O sargento exigiu. Temos gravações, câmeras que mostraram o que realmente ocorreu. Ele disse, a voz falhando. Miguel não estava sozinho quando foi morto. O impacto das palavras fez todos hesitarem. Jussara piscou, a mente rodando. O que isso significava? Ele estava em uma ligação com alguém. O funcionário engoliu em seco e a tensão subiu. E essa pessoa também está aqui. Jussara sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem é? A pressão no peito era intensa. O olhar nervoso do funcionário se fixou no chão, como se as palavras que iam sair fossem veneno. Tatiane, sua ex-mulher, Eloy. Aquilo batea como um soco no estômago. Jussara olhou para Eloy. Ele parecia em choque, as mãos trêmulas. Tatiane? O que ela tem a ver com isso? Ela era mais do que uma ex. O funcionário continuou, sua voz embargada. Ela foi seduzida por Miguel. Havia um plano. Eles estavam tramando tudo. Jussara sentiu os pés se arrastarem para trás, desorientada. A revelação de que a mulher, que poderia ser um simples detalhe na história, estava profundamente entrelaçada em tudo, fez seu estômago revirar. Eloy não respondeu. A expressão de confusão misturava-se à culpa, enquanto os policiais trocavam olhares perplexos. Não pode ser, ele finalmente murmurou, mas a voz dele soava perdida. A avalanche de segredos parecia ter apenas começado. Tatiane está aqui, o funcionário insistiu. Ela foi vista entrando na mansão momentos antes do tiro. E desde então, não sabemos onde ela está. Jussara piscou rapidamente, a mente rodando. A ex-mulher de Eloy estava aqui? O que isso significava? Lembranças dela invadiram a mente de Jussara. A conexão de ambas era mais perto do que imaginava. Uma rivalidade velada que agora se tornava pessoal. E então, como se estivesse prestes a explodir, a porta da frente se abriu com violência. Quem entrou foi uma mulher, com um olhar de raiva e dor nos olhos. Era Tatiane. Eu estou aqui para acabar com isso, ela gritou, a voz ecoando pelo hall. Seus olhos se fixaram em Eloy e a raiva que transparecia era imensa. Tatiane, Eloy exclamou, mas ela não se importou. Você usou todos nós. E agora, o que sobrou? Apenas mentiras.
Jussara sentiu um nó na garganta. Cada palavra disparada por Tatiane parecia um tiro cruzado atingindo todos os lados. E a sala encheu-se de um silêncio que gritava pela realidade. A verdade estava em chamas, e a confusão intensificava-se. Você armou tudo junto com Miguel? Eloy se esforçou para entender. Tatiane riu, um riso que não era de alegria, mas um lamento amargo. Eu sempre soube que vocês não eram inocentes. O que seu passado reservou está retornando com força. Jussara entreviu as intimidades se desvelando. O passado estava longe de ser calmo. Uma tempestade se armava, e a única certeza que tinha, enquanto o confronto se intensificava, era que o caos era apenas o começo. E cada palavra batida no ar parecia uma bomba prestes a explodir, uma verdade devastadora que mudaria tudo. Se preparem, porque as consequências estão a caminho. Tatiane bradou. Jussara olhou para Eloy, o peso do momento esmagando-a. Como isso tudo poderia acabar? A única luz era a incerteza, enquanto cada um enfrentava seus próprios demônios, agora mais vivos do que nunca. A linha entre amigo e inimigo estava mais embaçada, e o que estava por vir ninguém poderia prever. Jussara estava paralisada, os olhos fixos em Tatiane, que parecia destilar raiva por todos os poros. Você usou todos nós. E agora? O que sobrou? Apenas mentiras? As palavras de Tatiane ecoavam pela mansão, como se cada sílaba tivesse o poder de acender ainda mais a chama da desaprovação entre todos ali. Eloy, com o coração acelerado, olhou de Tatiane para Jussara, sua mente apinhada de pensamentos confusos. Tatiane, tudo isso não faz sentido, disse ele. Mas enquanto falava, um frio percorreu sua espinha. Ele sabia que a verdade era uma criatura traiçoeira, um bicho que se escondia nas sombras, à espreita, para morder quando você menos esperava. Tatiane, sem se importar, avançou em direção a Eloy. Você não percebe? Miguel e eu estávamos prestes a expor toda essa farsa. E você sabe. Agora você não tem como escapar. Sua voz era como uma lâmina, cortando o ar entre eles. Mas antes que alguém pudesse realmente responder, um ruído ensurdecedor ecoou pela casa. O pânico do sargento se transformou em ação. Todo mundo fique no chão! O perigo está próximo! Como um relâmpago, ele se virou e sinalizou para seus agentes. Jussara sentiu seu coração disparar. O que mais poderia acontecer? Eloy tentou abrir a boca, mas a tensão crescia, como uma corda esticada prestes a arrebentar. E então, tudo aconteceu muito rápido. A porta da frente foi arrombada com um baque forte, e um grupo de homens armados invadiu a casa. Rostos cobertos, olhos cruéis. "Ninguém se mexa!" gritou um deles, enquanto todos se lançavam ao chão. Jussara caiu, a respiração em pânico. O que está acontecendo? Pensou, enquanto o mundo ao seu redor se desgastava em caos. Eloy se colocou à frente de Jussara como um escudo eloquente, mas o medo era palpável. Tatiane, em choque, recuou. Vocês não têm ideia do que fizeram. As palavras saíram em um sussurro, mas como um rugido para quem escutava. Os assaltantes, percebendo a presença de Eloy, avançaram. Com os olhos aflitos, Jussara levantou um pouco a cabeça. "Eloy, olhe." E numa fração de segundo, um dos homens disparou, mas não em direção a Eloy, e sim para o painel de controle da mansão. Uma explosão estourou e as luzes piscaram até se apagarem. A escuridão tomou conta, e o grito de uma mulher cortou o ar. Era Clara. "Não, Miguel!" A voz dela ecoou no vazio, e Jussara compreendeu que aquele grito era cheio de dor. O que tinha acontecido antes não era apenas uma série de revelações sobre Eloy. Era uma rede de traições e jogos de poder que estava prestes a desmoronar. No meio do caos, um som distintivo emergiu. Um barulho familiar,
Uma sirene. A polícia tinha retornado. Jussara sentiu uma onda de esperança se misturando à confusão. Mas antes que ela pudesse se alegrar, um grito repentino estourou na sala. "Você não pode fazer isso, Tatiane!" Eloy exclamou e o clima ficou pesado. Mas, enquanto ela tentava explicar, uma nova verdade surgiu. "Você não sabe o que Miguel e eu planejamos. A verdade não é a que você imagina." Jussara, saturada de desespero, precisava saber. "Como assim? O que você quer dizer, Tatiane?" Cada palavra era uma busca por clareza em meio a um labirinto de insinuações. A resposta veio como um soco no estômago. "A única razão pela qual Miguel foi morto foi porque ele sabia quem você realmente era, Jussara. E eu não vou deixar que você descubra a verdade." Jussara sentiu a terra sob seus pés se desvanecer. O que uma vez pareceu ser uma luta por justiça, agora se misturava com a realidade de que suas raízes podiam estar ligadas a um jogo bem mais profundo. A verdade estava começando a escapar, e a pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido? Cada um na sala sentia a intensidade se elevar. Enquanto a sirene se aproximava e a escuridão se espalhava, a única certeza que todos tinham era que isso estava longe de acabar. Cada um começava a se perguntar não apenas sobre os outros, mas sobre si mesmos. O que se revelaria naquela noite de segredos e mentiras? Jussara estava em estado de choque, cada palavra de Tatiane atingindo como um golpe. "Você usou todos nós, e agora, o que sobrou? Apenas mentiras?" Aquilo reverberou na sala, criando um silêncio opressivo. Eloy a observava, seu olhar carregado de confusão e desespero. Como assim Tatiane estava ali, pronta para acabar com tudo? O clima estava tenso, e Jussara sentiu uma onda de medo. Os braços dela tremiam, e o coração batia forte no peito. Eloy, incapaz de mover um músculo, tentou entender. "Tatiane, isso não é a solução." Mas antes que ela pudesse responder, o barulho ensurdecedor da porta, sendo arrombada, ecoou pela casa. Homens armados invadiram, rostos cobertos, comandando a cena com gritos. "Ninguém se mexa." Um dos bandidos disparou para o alto, e a sala se tornou um caos. Jussara caiu para o chão, o coração acelerado. "O que vai acontecer agora?" pensou, enquanto olhava para Eloy, que se posicionava como um escudo diante dela. Tatiane, em pânico, olhou ao redor. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Mas os bandidos não estavam ouvindo. A situação era crítica, e os policiais da última vez pareciam estar a tempo de fazer a diferença. Jussara lutava para pensar, sua mente tempestuosa cheia de perguntas sem resposta. Como tudo poderia ter chegado a esse ponto? Aos poucos, a confusão tomou conta. Gritos, estalos, a tensão do momento amplificada pela certeza de que nada seria como antes. A vida dela e de Eloy pendia por um fio. Matou Miguel? Retornou por vingança? A voz de Tatiane, carregada de dor, ecoou. E então, as sirenes da polícia começaram a se aproximar. Jussara sentiu um fio de esperança despertar. Mas o que poderia acontecer com todos eles? Os bandidos, percebendo que a situação estava fugindo do controle, começaram a atirar. Os policiais gritaram ordens e a movimentação criou um frenesi. As balas ricochetearam contra as paredes, e a sala virou um palco de terror. Eloy, com os olhos fixos em Tatiane, parecia perdido em um mar de incertezas. "Tatiane, não faça isso!" ele gritou. Mas a raiva dela estourava como uma tempestade avassaladora. Jussara olhou para o lado e viu Clara, que estava agora ao seu lado, segurando uma lanterna. "Podemos sair por aqui", sussurrou, apontando para uma pequena porta nos fundos. Era a única alternativa que tinham, mas as balas e gritos tornavam tudo incerto. "Vou com você." Eloy gritou, atravessando rapidamente o caminho para se juntar a elas. Mas Tatiane, atenta a cada movimento, avançou. "Ninguém vai a lugar algum, você me ouviu?" O desespero se apoderava do ambiente. A tensão explodiu,
e os policiais finalmente entraram, prendendo os bandidos em um corredor de luz. Gritos ecoaram, enquanto uma luta se desenrolava. Jussara, Clara e Eloy encontraram uma brecha e correram para a porta. Mal sabiam eles que a batalha estava longe de terminar. Quando finalmente saíram, Jussara virou-se e viu o caos atrás deles. As luzes da polícia piscando, os gritos. Mas uma coisa a perturbava. E agora, Eloy? O que fazemos com tudo isso? As interrogações a engoliam. Eloy a olhou, a expressão carregada de perdão e culpa. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Não vou deixar você se perder. No entanto, o peso do passado ainda os esmagava. Enquanto a polícia tratava da situação, Jussara refletiu sobre as reviravoltas daquela noite. Finalmente, ela tinha um vislumbre de esperança, mas não sem os fantasmas do passado a assombrá-la. A verdade estava longe de ser clara, e a dor de cada um ainda ecoava. Se a vida dela e de Eloy iria se entrelaçar de uma maneira diferente, ainda era incerto. O futuro parecia nebuloso e cheio de desafios, mas talvez juntos pudessem enfrentar tudo. E nesse momento, a única certeza era que a história deles ainda não havia terminado. O que mais estaria oculto nas sombras do passado? O que o futuro os reservava? Jussara olhou para Eloy e, ao mesmo tempo, para o horizonte distante. Havia ainda um caminho pela frente, e esse caminho prometia ser repleto de segredos e revelações. Antes de encerrar, quero que você faça algo importante. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Eu quero saber a sua opinião, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Isso é coisa de fã de verdade. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal.